Tá liberado. Vamos começar então fazendo a nossa oração? Senhor amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós nos colocamos em oração porque aqui estamos com o objetivo de aprender mais do Senhor. E é sempre, ó Deus, uma grande alegria poder nos colocar à disposição, principalmente do Espírito Santo, para que o Senhor nos ensine, o Senhor nos direcione, o Senhor nos molde, o Senhor nos leve no caminho do saber, mas o saber divino. Porque não estamos aqui, ó Pai, para adquirir conhecimento humano, mas conhecimento divino, para aprender do Senhor, com o Senhor. E eu peço, ó Pai, que o Senhor dirija, que o Senhor esteja na direção, no comando de todas as coisas, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, a pedidos, nós vamos começar hoje estudando sobre hermenêutica. E hermenêutica é interessante porque a hermenêutica, quando a gente pensa assim, hermenêutica, já pensa logo em Bíblia. Só que a hermenêutica não é somente Bíblia. Hermenêutica é a arte de conhecer, de saber, né? A palavra hermenêutica, ela é derivada do termo grego hermenêutike, né? E o primeiro homem a utilizar esse termo foi o filósofo Platão. Então ele usava para filosofia, ele usava sobre o saber. Dizem até que esse termo hermenêutica vem de Hermes, o deus da sabedoria, que fazia a interlocução do homem com Zeus, que Zeus falava, ninguém entendia, aí ele traduzia para cá, daqui traduzia para lá. E então, no decorrer da história, aplicou-se a hermenêutica bíblica, mas a gente tem hermenêutica filosófica, hermenêutica jurídica. Para o jurídico precisa ir muito, né? Que a gente consegue entender metade das coisas do que aquele povo do jurídico escreve, né? E o que é a hermenêutica? A hermenêutica é a capacidade de conseguir traduzir e entender o texto. E a gente vai ver várias formas de que isso acontece. Só primeiro nós vamos entender por que isso é importante para nós, biblicamente falando. Vamos ler 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Paulo, né, escrevendo a Timóteo, está dizendo para ele sobre as Escrituras. Vamos ler desde o 14, porque é muito interessante essas instruções que Paulo manda, né, a Timóteo. 3,14. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, indicar a direção correta, para corrigir, que é trazer a pessoa de volta ao estado da retidão, e para instruir em justiça. A Bíblia é o único guia de instrução para a justiça divina, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, foi ontem mesmo, alguém me perguntou assim, pastora, hoje eu estou fazendo 51 anos que eu passei pelas águas do batismo. Que legal, né? A pessoa tem até a data. Eu não lembro a data do meu, infelizmente. Eu não lembro nem o ano. Eu devia ter, acho que, 9 anos. Se eu tinha 9 anos, deve ter sido ali em 1992, 93, talvez. Eu não lembro nem o ano. E aí, ele perguntando, tem uma curiosidade que eu tenho, porque antigamente os irmãos tinham o prazer de andar com a Bíblia na mão, de se cumprimentarem com a paz do Senhor. Hoje em dia a gente vê um irmão da igreja, ele faz abaixar a cabeça, virar o rosto e muitas vezes nem cumprimenta. O que é isso? É vergonha de as pessoas na rua saberem que aquela pessoa é cristã? Porque antes a gente tinha prazer de mostrar que nós éramos cristãos, que vivíamos em comunhão. Aí eu falei, parabéns, irmão, pelos seus 51 anos de batismo. E essa segunda parte aí eu não sei explicar para o senhor não por quê. Aí,
mas pensando comigo, lembrei do texto que fala, né? Que o amor de muitos iria esfriar. E também a gente vai vendo o desinteresse do cristão na leitura da Escritura. Porque aqui a gente acabou de ler, o homem ele vai ser perfeito, tanto diante de Deus como em toda boa obra, quando ele ler a Escritura e ele aprender com a Escritura. Só que muitos não leem e o que leem não praticam, não querem colocar em ação, não acredita que aquilo seja verdade. Sábado a irmã Fernanda trouxe uma pregação muito bonita sobre santidade e ela estava falando sobre isso. Qual foi o momento em que a Igreja de Cristo se perdeu e começou a achar santidade feia? Porque hoje a pessoa que quer ser santo, até no meio do crente, ele é tido como um fanático, como um louco, discriminado. Você está querendo ser mais santo que todo mundo, melhor do que todo mundo, e a pessoa só quer cumprir a palavra. Quando eu dou meu testemunho do que acontece, eu sinto uma inveja velada. É uma coisa assim, por isso que Deus falou, não conta mais. Conta para o incrédulo. O incrédulo precisa ouvir. Inveja velada. Ele é exclusivo, o que acontece isso com ele. Como que aconteceu isso com ele? Porque a senhora conhece o testemunho do irmão Augusto, irmão Adrianinho? Não conhece. Há 2 anos, em 2024, né? De 2023 para 2024. Já tem 2 anos, né? É. Em 2024, início de 2024, o Augusto foi diagnosticado com câncer, leucemia, câncer no sangue, né? E a pior forma, a mais severa. E fez quimioterapia, ficou internado no hospital. E a quimio não fez cair cabelo, não... Final, né? Só no finalzinho caiu? Eu tava pra ser liberado. Aí começou a cair. Aí você chegou a raspar? Raspou, quando começou a cair um pouco. Já raspou logo pra... É. Mas eu não tive efeito. Não teve efeito colateral, não ficou... Nos últimos 10 dias. Aí deu um enjoo, eu emagreci 10 quilos. Mas nos últimos 10 dias antes de ser liberado pra casa. E a recuperação foi abençoada, pra glória de Deus. Vai muito além disso. É, porque foi um tratar bem particular assim que Deus teve com ele, porque não foi um tratar de saúde, né? Foi um tratar de pensamento, de sentimento, de personalidade. É. Porque eu já estava frequentando a igreja, já tinha acho que já convertido, já tinha me batizado, mas eu não me sentia completo, feliz. Como que eu posso estar? Boa noite. Boa noite. De N pessoas que estão na igreja. E às vezes vêm conversar comigo dentro de mim, você não pode dar sua opinião. Mas eu começo a pensar que essa pessoa tem Jesus e ela se sente totalmente fracassada, infeliz. Não, mas eu nunca me senti fracassado, nem nada, nem infeliz, assim. Eu não me sentia completo. Era algo que faltava, uma tristeza muito grande. Aí eu falei pra ela, no Réveillon, eu passei aqui e falei assim, o que está acontecendo? Porque se eu for no caminho de Deus, no caminho de Jesus de Cristo, eu quero sentir a presença de Deus na minha vida. Não que ele falava assim, mas eu não consigo sentir essa coisa que vocês falam. Essa coisa, eu sempre me senti diferente das pessoas, que Deus sempre me olhou. E de fato, Deus sempre me guardou. Sempre me guardou em todas as... São testemunhos antes da conversão que eu tenho, que são inenarráveis, são incríveis, assim. A alegria de Deus? Então, mas eu não sei o que eu senti. Não era bem a alegria de Deus, era desacreditado das pessoas, do mundo. Eu acho que no contexto geral... Da sociedade, das pessoas. Eu chorei. 7 dias depois estava diagnosticado com leucemia, com câncer. A pior forma que tinha, a mais aguda. O que acontece, porque eu também estava mudando a minha personalidade. Eu era muito soberbo. Eu não gostava de falar com pessoas. Eu queria usar óculos escuros para não ter que olhar na cara de ninguém. Antissocial mesmo. Totalmente antissocial. Não dependo de ninguém, não preciso de ninguém, sou autossuficiente. Ao vivo lá que a gente estava participando. Aí eu falei, eu me basto, não preciso de ninguém. Só eu e Deus. Então, eu sou suficiente. Eu e meu amigo GPT. Mas enfim,
testemunho vai muito E durante o tratamento dele, né, no hospital, o tempo que passou, Deus foi tratando sobre isso. Foi mostrando a importância das pessoas, da vida, da comunhão, além, né, além da cura, Deus promoveu essa mudança. Mas, mas todo mundo tem, a gente está no processo, né? A gente está lendo aqui, para vocês verem que chegaram, 2 Timóteo capítulo 3, a gente vai começar a estudar hermenêutica, a arte da interpretação. E agora na Bíblia, né? Como interpretar a Bíblia, como que a gente lê, como a gente interpreta o texto bíblico. E a gente leu 2 Timóteo 3, 16 e 17. E tocamos no assunto do porquê que muitas pessoas que ainda estão na igreja não têm o comportamento transformado pela palavra. Porque tem a Bíblia na mão, porém não lê, não interpreta, porque a gente leu, vou ler de novo para vocês, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir. O que é redarguir? Mostrar a direção correta, indicar a direção correta, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aí a gente tocou no assunto que, infelizmente, hoje, não sei se hoje, mas vamos falar do cenário que a gente tem hoje. A gente vê muitos cristãos que consideram fanatismo ou religiosidade seguir o que está escrito na palavra. E aquela pessoa que quer seguir, muitas vezes é julgada por querer ser santo demais. Comentei com eles que eu recebi uma mensagem ontem de um irmão, 51 anos de batizado. E aí ele me perguntou por que que hoje a gente já não vê mais cristãos como antigamente, que tinha prazer de andar com a Bíblia na mão e se cumprimentar com a paz do Senhor, de dizer eu sou cristão. E aí eu me lembrei do que a Bíblia disse, que no final dos tempos o amor de muitos iria esfriar. E muitos não querem que as pessoas saibam que elas são cristãs, para elas não serem cobradas do seu comportamento, para que elas não sejam cobradas em ser luz, né? E não tem permitido com que a leitura da palavra transforme, porque a palavra ela nos confronta a todo tempo. O nosso eu, a nossa vontade, ela é destraçalhada pela palavra. Cada vez que a gente lê a Bíblia, tem uma coisa que eu não falo em pregação, mas eu ensino para quem vem no estudo bíblico. A Bíblia nunca é para nos levantar. A Bíblia ela vai nos moer. Ela vai nos deixar em pedaços. Porque se a gente se sentir forte demais, poderosos demais, a gente nunca vai aprender a dependência de Deus. O caminho com Deus é muito diferente. Recentemente eu dei um atendimento e a pessoa perguntava, e ela ainda começou assim: pastor, eu vim aqui conversar com a senhora porque essa conversa vai ser decisiva, se eu continuo no evangelho ou se eu saio. Agora lascou. Agora, Senhor, se o senhor não for comigo, eu vou junto com ele para o inferno, que eu vou perder essa alma e vou junto com ela e vou pagar um preço danado, né? Porque o que estava acontecendo? Ele, ao ler a palavra, sempre se sentia confrontado, pequeno, pecador, precisando da presença de Deus. Ele nunca se sentia capaz de poder dizer assim, eu sou santo, e bater no peito e dizer eu sou santo. Porque ele conviveu com pessoas que faziam... Vou usar no passado, porque eu estou profetizando, né? Que eu quero os meus irmãos todos abençoados. Faziam um monte de coisa errada e batiam no peito. Eu sou santo e vou para o céu. E aquilo confrontou. Ele falou, então eu sou muito pecador e não sirvo para estar na igreja. Eu não sirvo para seguir Jesus. Aí ele falando, eu falei assim, filho, mas você sabe que as pessoas... Lembra da oração que Jesus contou? Subiram 2 a orar. Um batia no peito e falava o quê? Eu sou santo, eu oro, eu faço, eu consigo, eu. E o outro, Deus, eu sou um miserável, eu não consigo nada, não posso nada. Jesus pergunta, quem saiu dessa oração justificado? Quem se sentiu miserável.
Eu mesmo reconhecer seus erros. Aí ele olhou para mim e começou a chorar e falou assim, era isso que eu precisava ouvir. Nunca mais eu saio dos pés de Jesus. Porque eu achava que eu não estava conseguindo segui-lo. Eu falei, na verdade, talvez você está mais perto da salvação do que qualquer outro. Porque você está permitindo com que a palavra te confronte. Porque não tem como a gente terminar o nosso dia com a cabeça 100% tranquila e dormir achando eu sou salvo. Esse evangelho está completamente errado. Porque a cada dia a gente tem que colocar a cabeça no travesseiro e pedir a misericórdia de Deus. Porque se não for a misericórdia dele, a gente é condenado. A cada dia se arrepender. Jesus, quando recebeu a mulher adúltera, ele se curvou, escrevendo no chão. Alguns dizem que ele escrevia um salmo. E ele se levanta e fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele era o primeiro que poderia atirar. Mas ele entendia que ele, mesmo não pecando, ele precisava da graça e da misericórdia de Deus também sobre a vida dele. Então é muito importante a gente permitir que esse estudo bíblico não traga só um conhecimento de como que eu leio a Bíblia, como que eu retiro o texto, como eu interpreto, mas que a gente permita que tudo que a gente lê e que os nossos olhos, Deus dá a condição dos nossos olhos bater e a nossa mente interpretar, venha trazer mudança no nosso interior a cada dia. Vamos ler 2 de Pedro 1:20. Por que é importante a gente entender que nós precisamos da hermenêutica para entender as escrituras? 1 de Pedro 1:20. Não que precisamos, isso é uma ferramenta. Segundo, quem falou primeiro? Ninguém falou primeiro. Mentira, para gravar. 2 de Pedro 1:20. Não que a gente precise da hermenêutica, porque se simplesmente orar, o Espírito Santo dá toda a direção que a gente precisa para entender. Mas é bom a gente ter as ferramentas que muitas pessoas sentaram e desenvolveram com ciência, porque já nos dá uma ajuda maior. Mas eu, honestamente falando, o Espírito Santo me dá essa inteligência. Eu tento. Continua batendo que a porta se abre. 2 de Pedro 1:20. Entendendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Isso é forte, hein? E quantos, irmãos, de nós e quantas as pregações a gente ouve, que a profecia é colocada sempre no particular. É meu. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. É tão legal estudar, irmãos, que a gente vai desmontando tanta coisa. 3,16. Primeiro, aí em Pedro ainda, de 2 de Pedro, 3,16. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando de Paulo. Vamos ler aqui, 15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ele está falando sobre como Paulo ensinava, explicava sobre as profecias, a respeito da cruz. Eu tenho um livro, irmãos, desse tamanho assim, que eu comecei a ler. Cristologia de Paulo, que alguns teólogos pararam para escrever sobre a forma como Paulo falava de Cristo. E eles analisando texto por texto, produziram um livro deste tamanho, talvez, menor do que essa Bíblia diz tudo. O tamanho, depois eu vou pegar lá no escritório para vocês verem como era complexa a fala de Paulo, como Paulo produzia realmente palavras regadas de muita sabedoria. E aqui Pedro está falando, as palavras de Paulo são muitas vezes difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem
como também as escrituras para a perdição de si mesmos. Olha como a gente tem que tomar cuidado. Por isso a hermenêutica ela é importante para a gente aprender que um texto ele não pode ser interpretado ou torcido ou distorcido para pautar o que eu quero e a minha vontade, os nossos interesses. A gente sempre ensina que a leitura da Bíblia ela tem que ser feita não como um versículo isolado, mas um versículo dentro do texto, dentro do contexto. Porque qualquer versículo fora do texto e fora do contexto vira heresia, se torna algo herético. E a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Aí o próximo texto, 17, versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que não sejais juntamente arrebatados pelos enganos de homens perversos, e descaias da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Então é missão nossa, minha e sua, aprender a andar na graça de Jesus e não sair ouvindo tudo e qualquer tipo de pregação e pessoas que você olha assim, nossa, essa pessoa é muito instruída, meu Deus, como ela é sábia, mas quando você pega o que ela está falando e traz para a escritura, você fica assim, meu Deus, mas não tem nada na escritura. Quer ver uma coisa que eu comecei a combater? Eu deixei o pessoal da dança ir para um congresso de dança aí, por aí, até proibir, porque eu não estou querendo mais que vão para esses cantos, porque é tanta coisa que vai se falando por aí. Aí uma pessoa, eu não posso dar esse título a ela, é uma pessoa, e ela está aí indo em vários lugares difundindo isso aí, dando a teologia das cores, querendo dizer que cada cor representa um espírito, um modo, um sentimento, e põe na Bíblia. Jesus falou que branco é paz e preto é Satanás. E aí? Não, porque você não pode usar preto na administração, porque é treva, é Satanás. Aí, você tá no inferno, ô Vera. Blusa preta, boné preto. É cada coisa que você olha assim, você fala, meu Deus, Jesus amado. E são coisas que os seres humanos gostam de ouvir, porque o ser humano gosta de complicar as coisas. Eles querem entender, eles querem ter uma razão, eles querem... Não, mas tem que ter algo. O brasileiro naturalmente é muito místico. O brasileiro é muito místico, então eles precisam mistificar, eles precisam endeusar, eles precisam idolatrar. E quando você traz um ensinamento que não traz idolatria, endeusamento, isso aí, esse evangelho aí não é bom não. Esse evangelho aí tá fraco. Uma vez eu vi aqui, pastor, eu quero a bênção indo para outra igreja, que eu encontrei uma igreja bem mais forte do que aí. Falei, rapaz, carrega quantos quilos? Eu só puxo, sei lá, 30. Lá é quantos? Não tem mais forte ou mais fraco, mas é porque é um lugar cheio de revelações. E eu tenho um grande problema, um sério problema com essa história de revelação. Por quê? Vou falar seriamente. Porque a maioria das igrejas hoje é espírito de adivinhação, não é Espírito Santo. A maioria. A maioria. Existe revelação? Existe. Deus mostra? Mostra. Deus revela? Revela. Deus, ele instrui. Mas a maioria dos lugares hoje é regada por espírito de adivinhação. Demônios que se transvestem, e a pessoa, por não estar em espírito com Deus, ligado com Deus, ela acredita naquilo que é verdade. Só me segura aí, não perde. Outro dia atendi uma irmã aqui assombrada. Pastor, eu fui na igreja e ela disse que estava vendo um caixão e que meu esposo vai me matar, e agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô apavorada, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais viver. Vocês acham que esse tipo de revelação veio de Deus? Quem é que promove esse tipo de tormento na cabeça da pessoa? Não é Deus. Aí eu fui explicar para ela, sentei, expliquei, abrimos a Bíblia, orei com ela. Irmã, e mesmo que Deus tenha mostrado, o que eu aprendo com a palavra? Que Deus, ele mostra
já para quebrar, para não acontecer, ou para a pessoa se arrepender, para ter solução. Não é para trazer tormento para a cabeça de ninguém. Aí ela entendeu, ai meu Deus, assim, então, calma, né? Mas nem todo mundo consegue ter acesso, né? Fala, irmão Augusto, Então, para entender isso. Revelação, esse negócio de revelação que você fala. Não teve, é o que eu falo, depende do que você tem com Deus, depende do seu relacionamento com Deus. Eu não tenho, e é de conhecimento da pessoa, não tenha um dia que eu tenha vindo aqui e que Deus não fala comigo. Revela para mim as coisas. Um dia, qualquer culto que eu venha, porque eu converso com Deus o dia inteiro, conversando com as questões, e ele falou, eu vou te ensinar. Todos os cultos ele fala, é muito singular, porque às vezes ele fala numa vírgula, eu entendo que ele está me respondendo. Então, para mim, é uma revelação. Toda vez que eu falo com Deus e que ela me responde, Deus me responde através da pastora, é uma revelação para mim. Então, depende muito da interpretação que as pessoas dão desse relacionamento. Não, é porque o que acontece? As pessoas hoje em dia, elas não estão em busca de entendimento, elas estão em busca de cartomancia. Quer sentar-se como se estivesse diante de uma cartomante, põe as cartas aí, me fala o futuro. E elas querem isso também na palavra. Elas querem entender as coisas como se estivessem num jogo de baralho. E Deus, ele não age dessa maneira. Quem trabalha com essas coisas de adivinhação é Satanás. Quem vem estudar aqui comigo, às vezes fica até um pouco... porque eu falo umas coisas que eu não posso falar em culto. Mas se a pessoa quer, irmãos, essas coisas de futuro, vai lá na macumba. Na macumba revela, vai lá. A pessoa revela errado, não, revela tudo certo, vai lá. É tudo certo, só que o final vai ser terrível, porque Satanás cobra um preço absurdo. Mas lá eles vão falar. Andar com Deus é diferente. Só que o brasileiro gosta disso, porque é acostumado de ver cigano no meio da rua e parar para dar mão. Aí o cigano lê, olha, isso, e a pessoa quer ver aqui, revela para mim, mostra. Não, o caminho de Deus, o ensino do Senhor é diferente. Ele não é para fazer esse tipo de coisa, ele é para nos ensinar, para nos moldar nosso caráter, salvar a nossa alma. Não para ficar mostrando o futuro. Esse negócio... Ai, Jesus amado. Oi, você sabe que, né, foi numa dessas aulas bíblicas assim, eu já perdi umas 2, 3 pessoas aqui na igreja. E não concordaram com coisa que eu falei. Não acredito que seja assim. Eu falei, mas aqui, ó, tá escrito, é bíblico. Não, mas eu aprendi assim desde pequeno. Esse é o problema. Porque a gente aprende muita coisa desde pequeno, mas são crendices, não são bíblicas. E a gente tem que permitir os nossos conceitos irem quebrando para se alinhar com o conceito bíblico. Pode falar, Fernanda. Sim, isso é importante. Bem-vindo a tudo. Eu entendi o termo, a gente entende o termo. Tem que pedir isso todo dia. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para enriquecer? O que eu tenho que fazer? Pede para Deus mostrar o que eu tenho que fazer. Vai trabalhar, levanta cedo, vai arriscar, vai bater na porta, vai fazer um curso, vai estudar. Oi? Há evidência de muitas igrejas nesse aspecto. E aí o que acontece? Existem muitas pessoas, muitos charlatões,
que eles descobrem esse caminho. Vocês já assistiram o filme, como que é o nome do filme? Eu acho que é o Show da Fé. É um filme mesmo. É filme. Eu não lembro se é o mesmo nome do show, mas é um filme. Você já viu esse filme? Já viu? É muito interessante, porque esse filme mostra um cara que ele era... Deixa eu lembrar, eu não lembro se ele era um artista circense, alguma coisa parecida. E aí ele começou em declínio, e ele começou a ver os movimentos da igreja. Já assistiu? E aí, quando ele aprendeu os movimentos da igreja, ele começou a fazer de forma em charlatanismo. Igualzinho o ambiente da igreja, nesse ambiente. E começou a atrair multidão. E aí sim, ele pagava para a pessoa fingir que estava levantando a cadeira de roda, para fingir da fé. E o povo desesperado. Lá, e indo gente. E ele ganhando. Então, quando o pessoal descobre esse caminho, aí é onde aparecem esses apóstolos, essas pessoas que pregam. Ele era mentiroso. É isso. É um filme bem interessante. Assiste. Não, eu acho que foi no YouTube. Manda, eu vou... Netflix, você achou? Ah, legal. Era outro nome, né? Eu não lembro qual era o nome. Aí você manda. A gente tem um grupo, curso bíblico, onde a gente fala só das coisas do estudo bíblico e manda algumas coisas, e a gente troca algumas informações. Nesse grupo não fica preocupado que é aberto, mas o pessoal não fica enchendo o saco, bom dia, boa tarde, figurinha. Falando em queijo, esqueci meu queijo na geladeira, tem que levar para casa. Ganhei um queijo de Minas, meu pai, esqueci, tem que levar. Aí volta para cá. E por conta disso, levantam-se muitos que começam a trazer esse tipo de revelação, essas coisas, e as pessoas vão na onda, mas não querem conhecer o evangelho de verdade. Por isso a necessidade da hermenêutica, para a gente que está na igreja, no caminho de Cristo, para a gente aprender a ler as Escrituras e não ser levado por esses ventos. Por quê? Porque lá no grande dia, a gente não vai poder usar isso como desculpa. Senhor, mas eu aprendi assim. Ele fala assim, mas você não estava com a Bíblia, você não tinha a Bíblia? Por que você não abriu ela e não leu? Porque a gente não vai ter desculpa para falar. Ela está aqui. Pronta para a gente ler. Só que para que a gente consiga estudar a Bíblia, a gente precisa ter pelo menos essas 5 características. Nós precisamos ter um espírito respeitoso, porque se eu ler a palavra com preconceito, se eu ler a Escritura com os meus pensamentos, eu não vou acreditar no que está escrito. Eu vou ler e vou falar assim, não, isso aqui não é verdade. Como tem muitos artistas que eu fico só vendo, eles estudam a Bíblia, mas em caráter histórico, para eles poderem debater, mas eles não acreditam na verdade bíblica. Eles falam assim, não, é um livro lindo, Jesus é maravilhoso, mas não é exatamente assim o que está lá escrito. Não é exatamente dessa forma. Então a gente precisa ter um espírito respeitoso, a gente precisa ter um espírito dócil, porque se o espírito for obstinado, teimoso, vai ler a Escritura, vai conflitar, vai bater. Eu tenho que ler disposto a querer aprender. Eu tenho que ser uma pessoa que ama a verdade. E amar a verdade não é fácil não, porque é mais fácil amar a mentira. A mentira é mais agradável, a mentira é mais palatável. A mentira é mais tranquilo, porque a verdade às vezes pega pesado. Mas desde que eu descobri que o pai da mentira é Satanás, eu não quero assunto com ele. Tô fora da mentira. A gente precisa ter o espírito paciente, porque estudar a palavra é como você estiver garimpando um minério, ouro. Porque você tem que ir indo, e com paciência, ir lendo, entendendo, e pegando. Por isso não pode ter pressa. Eu quero estudar a Bíblia, em 1 mês eu já vou virar mestre. Não, em 1 mês você não vai ter saído do primeiro versículo.
E tem que ter paciência. É que nem meu irmão. Meu irmão, eu toco, eu entendo um pouquinho de música. Meu irmão não. Porque ele não tinha paciência. Porque para estudar música, você tem que ter muita paciência. Porque você vai aprender uma teoria e você vai ter que ficar naquela teoria treinando 1, 2, 3, 4, 5 horas, errando, voltando, errando e voltando, errando e voltando. E tem gente que não gosta. Ah, eu quero tocar, é rápido. Não é rápido. Você aprender música não é rápido, não é fácil, é cansativo, é chato e repetitivo. E se você não gosta do chato e repetitivo, você não consegue aprender. Por que tem um monte de gente que vem aprender e fala, eu não consegui? Mas não é que não conseguiu, não teve paciência de ficar ali, de insistir, porque você vai ficar no mesmo negócio 10 vezes, 50 mil, 1 hora, 40, vai ter que ficar ali. E aí a Bíblia é do mesmo jeito. Se eu não tiver essa paciência de ler, de buscar. Fernando teve a primeira experiência com pregação, uma semana inteira, né, Fernando? E chegou no dia da pregação e ainda disse que esqueceu coisa de falar. Não viu? Mas como não é? Falou que precisava, né? Ele falou assim, não fala nada pra ele não, mas foi uma benção a pregação. Não fala pra ele pra gente não ensoberbecer o irmão. Falei, tá certo, Augusto, segredo nosso. Mas Deus usou, eu tô saindo aqui com resposta de Deus pra minha vida. Mas foi o quê? Uma semana ele parado, lendo, garimpando, olhando, vendo. Então assim... A Vera pregava pra Vera todo dia. Eu não vou, tô cansado. Aí Deus vai, desce. Eu não desço. Desce. Não vou, desce. Aí eu dei o sinal, desci, que tava na porta. Aí cheguei aqui, ela falou que você ia falar, Senhor, não. Eu não ia vir, e o Senhor falou para eu vir. Aí eu falei, se é do Senhor, eu vou ouvir. Você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Tremendo, Deus usou. Não é nem questão da alma, a questão desses questionamentos do aprendizado. Porque o que ele falou para mim foi um aprendizado a mais que Deus está fazendo comigo, entendeu? Assim, é que essa alma aí... essa alma é uma bênção. E a gente precisa ter sempre um espírito prudente. Porque por mais que a gente inicie a leitura da palavra pelo simples, a gente precisa sempre prosseguir para aquilo que é mais difícil, com prudência, para não começar a interpretar as coisas erradas. Porque, por exemplo, eu lidei uma vez com uma pessoa que começou a ler a Bíblia pelo Velho Testamento. Aí quando chegou lá em Números, naquele monte de lei, pode, não pode, a mente da pessoa pirou. Eu li, eu não posso comer porco. Eu li que eu não posso. Você começou a ler errado. Você devia começar a ler pelo Novo Testamento. Vamos sempre, calma. E a pessoa começou a pirar. Aconteceu? Os bichos, né? Que são a carne, as unhas vendadas. Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que reparar na unha, se é fendada ou se é inteira. Agora... já comi a unha. Porque eu sei que não pode, mas não pode. Aí, por isso que você precisa ter assim, você começa a estudar o simples, vai aprendendo o mais complexo, e eu vou começar a dar as ferramentas aqui para a gente conseguir entender como é que a gente aplica isso na leitura da Bíblia. Então existem várias formas para a gente aplicar a hermenêutica. Vamos ver se vai dar tempo de eu falar. Eu acho que eu só vou conseguir falar de umas 2. Olha, eu achava que eu ia ter a aula inteira. É sempre assim, a gente sempre, eu programo uma aula, sempre fica faltando, né? Mas quais são os métodos da hermenêutica? O primeiro método que a gente usa dentro da hermenêutica para a interpretação da Bíblia é o método analítico, que é o quê? Pegar um texto e analisar palavra por palavra. Você vai analisar, você vai observar, vai extrair do texto o que realmente está descrevendo os fatos, a importância dessa declaração no texto. Um dos textos que me pega muito na Bíblia é a parábola das 10 virgens. Porque quando a gente lê esse texto, sem a ferramenta da hermenêutica, a gente não entende a importância desse texto. Então, para eu entender, por exemplo,
a parábola das 10 virgens, eu vou precisar observar a cultura judaica da época. Porque ele está falando de casamento, não é o mesmo jeito que nós casamos. Está falando de amigo do noivo, que também não representa a mesma coisa de um amigo para a gente. Está falando, é igual quando a gente lê o texto da aliança, que Deus fala, né? Eu fiz uma aliança com a terra. O que significa aliança? Aliança para o brasileiro hoje significa quase nada. Palavra, nome, aliança. Para o brasileiro hoje em dia, então eu tenho que voltar lá, eu tenho que observar lá o que aliança significava naquela época. Aí eu vou também trazer a interpretação para conseguir entender o que o autor está querendo me falar. Não eu interpretando da minha vista, mas o que o autor está querendo me dizer a respeito disso. Eu vou colocar uma correlação, isso é um método analítico, tá? Vou colocar uma correlação. O que é uma correlação? Eu vou correlacionar, vou trazer relação daquilo com outros textos para conseguir entender o que está sendo dito. E aí depois que eu faço tudo isso, eu vou colocar aplicação. O que esse texto eu consigo aplicar na minha vida. Essa é uma das formas da hermenêutica. Aqui a gente cai também em uma forma de pregação. Esse texto aqui, esse método analítico é bem legal para pregação. Porque eu pego o texto, eu analiso o texto, eu correlaciono com outros textos e aplico aquilo na minha vida. É o que eu mais uso, é a forma que eu mais uso de pregação. Eu leio o texto, entendo, explico e aplico. Para onde serve isso? Se vocês já repararam... Mas Deus te dá o texto. Sempre. E se vocês já repararam, a minha forma de pregar e de orar muitas vezes é bem diferente das igrejas. E até mesmo da Igreja da Graça. Porque a maioria dos pregadores, eles pregam e já vai orar sobre cura. E eu sempre oro em cima do que a gente ouviu. Para a gente aplicar o que a gente ouviu. Não vai encontrar essa forma em outros lugares. Porque é uma forma que eu entendo que tem que ser prático, porque o que adianta eu ouvir e eu não for trabalhado para que eu procure tentar fazer com que a mensagem fique fixada na mente das pessoas que estão ouvindo. E o adulto, ele só vai aprender se ele fizer. Então, quando eu coloco para orar, eu estou colocando para fazer em oração aquilo que ouviu, para de alguma forma tentar com que aquela mensagem fique mais fixada. Eu gosto muito desse método. Outro método de interpretação é o método sintético. Esse aqui é bem legal. O que é esse método sintético? É pegar um livro da Bíblia e conseguir entender o que a respeito do que aquele livro fala. E eu vou pegar, um capítulo e eu vou entender sobre o que esse capítulo está falando. Para a gente entender, vamos fazer na prática isso aqui. Abre lá em Hebreus. Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Os hebreus. Aos Hebreus. Não pode ter sido os hebreus. Foi escrito para os hebreus. Quem escreveu Hebreus? Alguns dizem que foi Paulo. Mas, na verdade, por conta da semelhança na escrita. Mas não se tem a autoria certa de quem escreveu Hebreus. É um livro que não tem a autoria. É um dos livros do Novo Testamento que não se tem claramente a autoria. Não tem uma assinatura. Outra curiosidade. Coríntios, primeiro e segundo livro aos Coríntios, na verdade era segundo e terceiro. A primeira carta de Coríntios se perdeu. E aí ficou só a segunda e a terceira. Então, a gente tem como primeira e segunda por conta da divisão bíblica, né? Mas, historicamente, ela é a segunda e terceira. A primeira carta aos Coríntios se perdeu. Interessante, né? Hebreus 11. Eu quero que vocês vão ler e vocês vão tentar identificar qual é o tema de Hebreus 11. Lê aí, rapidinho.
Qual é o tema de Hebreus 11? Hebreus 11, lê o primeiro 1, 2, 3, 4. Vê se vocês conseguem identificar qual é o tema central de Hebreus 11. Não, aí é para vocês lerem aí para vocês. E qual é o tema que vocês acham que Hebreus 11 fala? Fé. A fé. Esse é uma forma de interpretação, pela fé. Muito legal. Pela fé. Então, Hebreus 11 está falando fé. Conceitua fé, interpreta a fé e aplica a fé. A gente vê de modo bem sintético mesmo, capítulo 11, de uma forma bem clara. Oi? Conceitua, interpreta e aplica. Seria um estudo morfológico da Bíblia. Aquilo que a gente faz no português. A gente aplica na Bíblia. Sim. Conceitua, interpreta e aplica. Ele traz primeiro o conceito, depois a interpretação da fé e a aplicação. Eu não vou lembrar um nome, mas a gente vai chegar lá e aí a gente nomeia, porque, assim, não sei se vocês sabem, mas a minha memória é meio de peixe, né? Então, eu sempre tenho que estudar antes para eu conseguir trazer todos os conceitos. Mas tem um nome, esse tipo de pregação tem um nome. A gente tem a pregação expositiva, tem pregação... agora eu não lembro os nomes. Temática, pregação... que eu acho que a temática, você traz testemunho, você fala de um tema e traz o seu testemunho aplicado àquele tema. Eu acho que é na temática mesmo que vai isso aí. Mas a gente vai falar sobre isso também. Agora em Hebreus 1. Aqui vai ser um pouco mais difícil para vocês conseguir... Não sei se vai ser mais difícil, mas para mim foi um pouco mais difícil do que Hebreus 11. Veja aí Hebreus 1. Lê mais. Nesse aí você tem que ler mais versículos. Não, pode ser, mas eu acho que você vai falar uma coisa que só lendo os primeiros versículos não vai estar correto. Por isso que eu pedi para você ler mais. Porque eu também pensei que eu acho que eu também pensei que era isso aí. Não sei se é o mesmo pensamento, mas lê um pouquinho mais. Deixa eu dar uma... Peraí, vamos lá, voltamos. O que vocês acham que é? Qual é o tema? Tá falando de anjos. Fala de anjos. Mas a princípio eu pensei que era Jesus. Filho. Mas é o Deus e Pai deles. Aqui tá falando... Qual que é o tema sintético de Hebreus 11? A superioridade de Jesus sobre os anjos. Fala muito de anjos, mas em todos os versículos você vai vendo que Jesus é superior. Olha o versículo 4. Feito tão mais excelente, tão mais superior do que os anjos. Então, o sintético desse capítulo é Jesus Cristo Filho, superior, feito pelo Pai, superior do que anjos. E em todos os Hebreus, o 11 fala da fé. Em todos os outros capítulos de Hebreus, vai falar de Jesus superior, superior aos anjos no capítulo 1, superior à aliança no capítulo 7, superior à bênção, superior à esperança, superior ao sacrifício, superior à ressurreição, superior à pátria. Então, todo o livro de Hebreus, qual que é o modo sintético da hermenêutica do livro de Hebreus? Jesus Cristo superior. É como a gente fala dos evangelhos. João, ele mostra o evangelho, Jesus sendo o amor. Aí em Mateus, deixa eu lembrar, em Mateus... João vai mais pro romantismo. Mateus vai falar mais sobre como Jesus agiu sobre a terra, fala mais dos milagres. Marcos, ele já mostra
cada um dos evangelhos mostra um lado diferente de Jesus. Talvez a gente não perceba, porque parece que eles estão falando do mesmo tema. Só que eles estão falando do mesmo tema, mas por um prisma diferente, de um modo sintético diferente, com um lema diferente. Depois eu trago para vocês tudo que tem. Tá lá no meu carro, mas não vou pegar não agora. Depois eu mostro para vocês. Qual outro método de interpretação da Bíblia que a gente pode fazer, que eu também uso bastante? Esse ano eu não tenho usado não, mas o ano passado foi o que eu mais usei. O método temático, que é quando você escolhe estudar por um tema. Ah, eu vou estudar sobre fé. Aí você pega todos os versículos, e na internet agora está mais fácil. Antigamente era difícil estudar por tema. Você tinha que ter uma concordância bíblica, ou uma bíblia de estudo. Vocês já viram nas bíblias de estudo? Essa minha não vai ter não. Ah, tem. Nas bíblias de estudo, no final, vem a concordância bíblica, que vem assim. Vocês já viram assim? Vem o tema e as referências bíblicas do lado. Onde está escrito? Ó, casamento. Aí tem todos os versículos que falam de casamento. Viu? Aí vem. A minha aqui é? Deixa eu ver se aqui eu tenho. Ah, aqui tem. Não. Aqui. Muito legal isso. Aqui são temas temáticos, mas não por palavra, por tema. A sua é por tema, a minha é por palavra, a sua é por tema. Mas sabe hoje em dia o que é bem muito fácil? As Bíblias online, elas já têm isso. As Bíblias online do celular, elas têm isso. Elas, se você colocar ela assim, deixa eu mostrar aqui na minha, na que eu gosto de usar. Se você coloca aqui, descubra, ó, aqui no final tem descubra. Aí tem os temas, ó, ansiedade. Aí vai me dar todos os versículos na Bíblia que me ajudam a combater a ansiedade. Ai, que maravilha. Ah, aí deixa eu voltar, saiu errado aqui, ó. Vou te mandar. Depressão. Aí tem, ó, os versículos para ajudar sobre depressão. Tem vários outros planos aqui, cadê? Vai ter aqui para baixo. Ó, todos os versículos sobre depressão que você pode usar para combater. Ó. Hoje em dia é bem mais fácil, bem legal. As Bíblias, elas já vêm com uns planos, tudo assim. Então, para você estudar por tema, é muito bacana. Você fala, eu estou precisando de fé. Aí você vem aqui e coloca fé. Aí ele vai te dar um monte de versículos sobre. Você vai pegando, lê o versículo e lê o texto. Porque a gente não pode ler só um versículo isolado. A gente lê o versículo e lê o texto. Lê o versículo e lê o texto. Quer ver um que eu sempre errei? Eu já contei isso para vocês. E eu, inclusive, dei uma entrevista para a revista Show da Fé com esse erro. Eu falto morrer toda vez que eu lembro. O pessoal, a senhora guardou a entrevista que você deu no Show da Fé? Eu falei, eu não, botei fogo. Eu falei uma heresia gigantesca que eu não sabia. Na outra semana eu descobri que estava errado. Eu falei, não deu tempo para mudar. Foi. Que é o quê? A maioria erra esse texto. Vocês já ouviram isso muito em abertura de culto. Que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Não está escrito isso não. Quando a gente vai ler o contexto, está falando da força de Leviatã. Que na presença de Leviatã, ele é tão temido e tão forte, que até isso acontece. Não é na presença de Deus. Então eu olhei e falei, meu Deus, olha eu falando de Leviatã, a Bíblia estava... É Satanás. É um dos representantes, é uma das figuras malignas, entendeu? Outro texto que a gente interpreta errado. A alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas não está tão... Sempre louvor. Mas não está tão explícito. É a minha alegria que é a minha força? É a alegria do... Então esse texto se entende não como eu alegre, pulando, celebrando, vou alegrar o coração de Deus. Não, está dizendo que quando o Senhor está alegre comigo, eu estou forte. E a interpretação ao contrário também é verdade. Quando é que eu estou triste? Por que eu fico triste, desanimado, caído? Porque Deus está triste comigo e Ele não está me fortalecendo.
Deu para entender? Mas então eu não posso levar isso à risca. Pode e Porque deve. O que acontece? Porque o que eu sentia não era uma tristeza de que Deus não estaria comigo. Mas a sua, sempre tive certeza. mas a sua atitude frente àquele tema que Deus te tratou estava deixando Deus triste com a sua postura. E Ele precisou te tratar, entendeu? Quando eu estou forte, quando eu tenho força, quando Deus está alegre comigo, com o meu comportamento, com o meu pensamento, com o meu jeito de ser. Quando eu estou triste, desanimada, pode parar e pensar. Eu estou fazendo alguma coisa que está entristecendo o coração de Deus, por isso que eu estou sem força. Por isso que eu estou desanimado. A alegria do Senhor é a minha força. Esse texto é tão claro. Tem. Vírgula, pausa. A alegria do Senhor, vírgula. É a minha força. É. A alegria do Senhor é a vossa força. É Neemias falando. Ó povo, a alegria do Senhor é a vossa força. Nesse texto, o que ele está falando? Ele está falando para forjai armas. Forjai armas, vamos nos preparar para a batalha, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus está contente conosco porque a gente voltou para a terra, a gente está levantando os muros, quebramos os ídolos, os altares. Então agora a gente tem força para ir para a batalha porque o Senhor está alegre conosco. Olha a interpretação textual. Dá para entender? E a gente lê um versículo, aplica errado. E traz tantas inverdades. Eu sempre falo sobre isso. Eu vou falar de novo disso que você já deve ter escutado umas 450 vezes, mas eles não. Que é o exemplo da entrevista do pastor do interior de Minas, salvo engano. Saiu no Globo, na Globo. Não sei se foi no Globo Repórter, mas saiu na Globo há muitos anos atrás. Ele abriu o texto lá em Oséias. E ele leu. Viu? Ele leu. Pega uma mulher e adultera com ela. Aí ele levou a Bíblia até o marido e falou, acho que vocês já ouviram, que já falei no culto. Pega a mulher e adultera com ela. Aí o homem também leu e falou, se Deus está mandando, pode levar. O homem deixou, o marido deixou. Só que está escrito, pega uma mulher adúltera e case-se com ela. Era você pegar, aí quando você vai ler todo o texto, é porque ele só parou ali, mas você vai ler todo o texto e você vai entender, mesmo que você tenha lido errado. Foi a intenção dele, ele queria, ai Deus, quero aquela mulher, aí abriu a Bíblia, pega e adultera com ela, oh glória! Mas no outro texto não está escrito que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Mas Deus está mandando, Deus vai mandar eu pecar para eu ir para o inferno? Que interpretação textual é essa? Então. Mas uma das formas muito legal de estudar é por tema. Você pega um tema, vai destrinchando os assuntos, pega os versículos, vai confrontando. Fala, Fê. Além de Deus, a palavra e além da. Além de pode ser vamos supor que tem gente que é assassino, corrupto, usa a lei em favor de si para ganhar sobre a palavra, sobre toda pessoa tem uma informação, as pessoas precisam da palavra. Se você, uma pessoa você pode usar o que mais escrito, você pode fazer alguma coisa errada. E torcer Sim. E se você for com certeza. Você pode tudo, fazer tudo. E tem muitas. Pode. Mas e o pagamento? Na hora da. Ixi. E é o que mais tem, tá? O que mais tem são pessoas em posição de liderança que usam a palavra para manipular as pessoas. Colocam medo, colocam jugo, colocam peso. E é uma coisa que eu ensino para quem estuda a Bíblia aqui comigo. Quer ver uma coisa que... vai eu. E aí, voltando só para concluir para o pessoal que está ouvindo, e a gente tem que tomar esse cuidado de conseguir ter o estudo da palavra de forma clara,
para não se permitir cair nesses engodos, porque tem muitos, em muitos lugares. Qual que é o meu propósito com o estudo bíblico? Eu não tenho o propósito de ensinar uma grande multidão. Eu tenho o propósito de ensinar pessoas que queiram aprender para não serem mais manipuladas pela manipulação gospel que existe por aí, que são muitas. E eu fico olhando assim, eu fico triste de ver, porque são muitas pessoas que estão sendo manipuladas e que não querem conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo para serem livres em Cristo Jesus. E isso é muito importante, para a gente quebrar alguns paradigmas, algumas religiosidades que não levam ninguém para canto nenhum, só para manipulação e para atraso da fé. Essa é a minha intenção com o estudo bíblico. Então, voltando para cá, eu tenho um método temático, escolhe um tema e estuda. Com esse recurso da Bíblia Online, muito mais fácil. Com o chat GPT também é muito legal, tá? Você coloca chat, você pode me dar versículos sobre o tema tal? E é bom, ele pega o tema e traz, ele destrincha ali várias coisas e traz. E aí você vai para a Bíblia para ler. E outra coisa, tá? Cuidado com Bíblia de estudo. Por quê? Porque a Bíblia de estudo é a versão, a interpretação da pessoa que escreveu. Tem gente que fala assim, não, mas eu li na Bíblia. Você leu o versículo ou você leu a interpretação de alguém? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Já viram aquela passagem em que Samuel morre? E Saul, ele resolve, no desespero, consultar uma necromante. O que é o necromante? Aquelas pessoas que falam com mortos, né? E na consulta, aparece o espírito de Samuel e fala com ele. E aí, tem várias interpretações teológicas a respeito disso. E aí, a maioria, principalmente dos antigos, que é o que eu também... Não, vai. Tá, eu também acredito que possa ser, vou colocar assim. Eu também acredito que possa ser, fala que ali quem apareceu foi realmente o Espírito de Samuel. E eles escrevem na Bíblia. A Bíblia de Estudo Pentecostal fala isso, essa aqui fala isso, duas falam isso. Na Igreja da Graça, o que a gente ensina? Era demônio. Mas por que a gente ensina assim? Porque nem todo mundo tem a maturidade de entender que pode ter sido assim o Espírito de Samuel. É possível falar com quem já morreu? O que vocês acham? Eu acredito que é possível, mas pode? De jeito nenhum. Biblicamente proibido. Deus é totalmente contra quem queira falar com quem já morreu. Totalmente. O que eu penso? Se Deus coloca uma proibição, não pode consultar mortos. Por que eu não posso? Porque dá. Senão ele não teria colocado a proibição. Entende? Não vai conseguir. Entendeu? Mas por que a gente ensina que é demônio? Porque nem todo mundo tem a maturidade de entender. Nem todo mundo tem. Ama tanto que vai querer fazer. Exato. E eu vou fazer. Só que se ela fizer, ela vai comprometer a salvação. Então, tem algumas coisas que a gente ensina na palavra, que a gente ensina nas igrejas, que ela não está explicitamente na Bíblia. Mas a gente ensina para prevenir pessoas que não têm maturidade de ouvir para não fazer. Exatamente. Partiu, já foi, cumpriu o seu tempo, o seu propósito. É dolorido para quem já perdeu alguém. A gente sente muita saudade. Até pouco tempo atrás eu não sabia o que era luto. Hoje eu sei. E o luto é pesado. É tão pesado que eu não penso no meu tio. Não penso. Aliás, eu lembro dele todo dia que eu passo na frente do cemitério, porque eu enterrei ele lá. Minha prima e a gente cometeu o erro de enterrar meu tio lá. Já falei, não enterro mais ninguém de vocês aqui nesse cemitério que eu passo na frente desse cemitério. Todo dia eu fico me lembrando de todo mundo que eu já enterrei aí. Eu vou enterrar vocês lá do outro lado do São Paulo, bem longe de mim. Eu vou cremar. Porque a gente não fica com a lembrança. Porque eu lembro, o corpo do meu tio está aqui. Só que não é uma coisa que pra mim parece ser pesado. Mas todo dia, 14 de agosto, eu fico mal. Sem entender por quê. Chega 13, 14, eu fico triste, pesada. Aí quando eu penso, por que eu tô assim mesmo? Que eu olho na data e falo, olha, foi quando o tio morreu. Meu corpo lembra.
Aí eu entendo, é o luto. Por mais que eu diga que o luto não me pega, o luto existe, eu preciso conseguir administrar. E ele me cobra. A minha irmã ficou nesse jeito. Casou, fez 5 anos com a morreu. E a minha irmã, ela ficou, parece que ela vivia tudo de novo. A mesma coisa. É muito impressionante, porque a mente traz esses registros, né? Eu senti medo do que aconteceu, porque eu sofri muito com o luto da minha mãe. Eu consegui me restabelecer com terapia durante 2 anos. Mas recentemente eu tive perdas também. Foi. E o medo de voltar a ter esse luto novamente. É. Horrível isso. É, muito ruim. Exatamente. São. Porque os gatilhos. Morreu a minha cunhada que era próxima, morreu uma amiga próxima, morreu minha madrinha. E várias pessoas, eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou sentir isso de novo? O medo danado. Você não é uma coisa que me ajudou muito? Isso que também foi, comecei a estudar sobre filosofia, sobre estoicismo. 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 E tipo, uma palavra, pra você, eu mergulhei na palavra e eu trabalho a minha mente pra. Eu tento, né? Porque a gente falou até a gente inconscientemente, a gente é um lixão. Você pode reparar, a pessoa pode te ajudar 100 vezes. A pessoa te falou 100 vezes sim. No dia que você falou um não, você vai Já registrou. por causa de um não. Então, E isso no ser humano é muito forte. A gente vive mais tempo de alegria do que de tristeza. Mas a tristeza fica muito mais registrada do que o tempo de alegria. É uma coisa assim séria. Eu não lembro bem o que fala, mas eu depois vou dar uma lida. Minha mãe foi. Eu paro, deixa eu ver uma namoral. O que eu tive que fazer pra ela. Isso é bom. Tipo, eu trabalho a minha vida assim, por exemplo, eu não tenho nem discussão, minha mãe não foi santa, tá? Minha mãe foi santa, teve os erros dela, mas dentro de mim eu trabalho com a minha mãe. Tipo, um dia que ela tava lá, eu dei um beijo na testa dela, eu falei, mãe, mas se lascou por causa dos outros, velho. Ou deu um beijo na testa dela, e isso, tá aí, não aparece. Mas ela foi por causa de raiva mesmo. Eu falei, mãe, Foi. peguei e falei, mãe, tá aqui. De tanto nervoso que ela passou. Eu dei um beijo na testa dela, Colocou tudo isso na mente. E eu Eu não, eu tive que reaprender a viver no mundo, né? Mas isso é muito importante, né? Conseguir se reconstruir e principalmente com a palavra de Deus, né? Que a palavra vai nos dando toda essa orientação. Me preencheu essa parte, e aí faltava espiritual, foi quando eu comecei a buscar Deus. E Deus me guiando. E Deus guiou. Deus me guiou lá na terapia já. Já foi na terapia. Eu tava na terapia, aí, tipo, bem, algumas coisas doem, algumas coisas dão, outras coisas não doem, eu falo assim, se você passou por um momento e não doeu nada, aí você tem problema. Exato. Toda dor é uma evolução. Porque o não sentir é característica da psicopatia, da sociopatia, eles que não conseguem sentir. Existem pessoas que são assim, né? Elas são programadas e não conseguem sentir. Isso é preocupante. Mas o sentir, não. O sentir faz parte, a gente sente, né? Mas eu não lembro nem por que a gente entrou nisso aqui para poder concluir. Não, mas eu não lembro por que eu falei sobre isso. Sim, se é possível falar com os mortos. Exato. Isso. Exatamente. Isso. Tá legal a mente dele, né? Muito bom. E então, voltando para cá. Quando você vai estudar sobre o tema, aí você vai estudar sobre esse tema, que falou sobre isso. Aí você vai ver biblicamente que Jesus fala, quando morre o rico e Lázaro, o Lázaro está pedindo, por favor, manda alguém, o rico está pedindo, manda alguém para falar com a minha família. E Abraão, que é a figura de Deus, né, fala muito claro, não posso, porque quem está aqui não passa para lá, e quem está lá não pode falar com aqui. Não pode ter essa comunicação. Então, se não pode, é porque talvez seja possível. Mas a gente explica para as pessoas conseguirem entender e não querer ir atrás dessas coisas, que é demônio, expulso o demônio, manda embora, em nome de Jesus e acabou.
Não aceita. Mas e se de repente aparecer a figura da minha mãe, repreende, manda embora em nome de Jesus, porque não pode acontecer. Porque não é espiritualmente saudável esse tipo de coisa, esse tipo de manifestação. Não temos autorização para isso. Então, por isso que nós temos que, a gente vai estudando o tema para a gente entender, absorver e praticar. Não para atravessar essa linha, né? Não vai dar mais para falar dos outros dois, que a gente já chegou na hora. Tem mais 3 formas da gente estudar a palavra, mas eu quero deixar uma lição de casa para vocês fazerem, para colocar em ação pelo menos esses 3 métodos que a gente aprendeu. A gente aprendeu 3 métodos: o método analítico, o sintético e o temático. Então, para poder absorver, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um desses 3 métodos e vocês vão pegar um texto para aplicá-lo. Analítico. É analítico, sintético e temático. Sintético. Que é aquele lá de Hebreus que a gente fez. Você pega o texto e você vai descobrir qual é o tema central. Aí você vai escolher um texto e aplicar um desses 3 métodos de interpretação. Por exemplo, eu quero fazer sobre tema. O que você gosta de fazer? Então eu vou estudar aqui o tema da ansiedade. Aí você vai trazer semana que vem as passagens bíblicas. Não, eu estudei sobre ansiedade, o meu foi tema. Ansiedade, aqui fala sobre isso, sobre aquilo. E linka um texto ao outro para interpretar. Não, pastor, eu fiz o modo analítico. É o que eu uso mais. Eu uso mais o analítico e o sintético. Aí você pede Deus direção, um texto. Eu quero interpretar Isaías 64. O que está falando lá? Aí eu vou descobrir. Eu peguei o texto, o tema central, interpretei e apliquei. Não, vou fazer o sintético. Então vou abrir algum aleatório e vou ler, vou entender qual é o tema central desse capítulo, qual é o tema secundário desse capítulo e vou aplicar para eu conseguir entender. A hermenêutica, a gente vai ter que fazer muitos trabalhos assim, porque a hermenêutica é a interpretação de texto. Então a gente vai ter que trabalhar mesmo interpretando os textos, aplicando para a gente conseguir entender. Tá? Por enquanto a gente ainda não falou de exegese, que a exegese é a questão de você saber interpretar de uma forma, que eu posso dizer, do que Deus quer realmente falar com o texto, mas já dá para você conseguir trazer uma interpretação dentro desses 3 que eu já te falei. Nessa questão de exegese, parece-me, não sei se eu estou errado, que existe outra vamos dizer assim, outra ramificação de exegese e exegese. Eu queria entender isso. Tentar entender o que Deus quer falar com aquele texto. A gente vai ter que ter mais uma aula para poder explicar direitinho esse tema e a diferença da exegese e da exegese. Que o que tem acontecido nas igrejas é mais a exegese do que a exegese. A interpretação da pessoa. Né? Só para vocês entenderem, a exegese é a interpretação do que Deus está falando no texto. A exegese é o que eu acho que o texto está falando. Que é o que mais a gente encontra por aí. Deus me mostrou. Deus me mostrou o quê? Deus me fez entender assim, assim, assim. Deus te fez entender o quê? Não tem como. Não, é porque eu interpretei. Para mim esse texto fala assim. Não, o texto ele fala o que tem que ser dito. Então não tem como você ter uma interpretação pessoal. Aí é uma exegese. E é o que mais acontece. Nem sempre é heresia, mas pode ser problemático. Então, só que eu preciso entender o que Deus quis dizer com esse texto, não o que eu interpreto com esse texto. Tá entendendo? Tem uma casal na televisão, a gente já gravou como você, mas eu já gravei até capítulo, você vai gravar lá e tal, tem que gravar a bomba, tá entendendo? Pegando esse vestido mais e tal, fico até gritando, sério mesmo, terreno, já gravei. Ele orientando para ficar melhor para gravação, você atua desse jeito. Da interpretação do texto, João 3,16, que cada pessoa vai ler, vai interpretar, e aí você falou sobre essa gravação que você foi fazer.
Porque eu tinha um exemplo da. Lembrei. Aí foi gravado na igreja do tipo dos homossexual. Lá eles usam lá, pessoal, porque Deus ama muito. Eu peguei e falei, irmão, mas eu peguei e falei pro cara assim. Eu peguei e falei assim, irmão, amor é um mandamento. Não sentir coisa que eu gostar. Eu posso gostar de você ou não. Tipo, mas eu sou obrigado a te amar. Mas eu sou obrigado a gostar de você. Eu sou obrigado a te amar. Se eu ver você passando por veneno, uma dificuldade. Tiago, acho que está em 7, eu vou lembrar, fala assim: todo aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos supor, eu tenho condição de te ajudar, não faço, eu estou cometendo pecado. O meu irmão leva isso bem ao pé da letra. Se ele está num lugar e tem alguém, por exemplo, um mendigo na rua, e ele tem condição de dinheiro, ele para, ele compra alguma coisa e leva a comida para a pessoa. Ele fala assim, mas Deus me deu condição, eu tenho condição de fazer isso para ela. E a Bíblia me fala que se eu não fizer, eles estão me dando um baile de lição assim, de aplicação da palavra, meu pai e meu irmão.